Então, eu sou gaúcho, morava em Porto Alegre e eu conheci a Vaninha é aqui de Pimenta Bueno, e a gente então casamos e resolvemos vir morar aqui para Rondônia. Esse sítio aqui é um sítio da família e a gente veio em 2012 com a ideia de trabalhar no sítio a produção de alimentos. Nós começamos aqui, era um espaço de horta, e a gente, como tem dificuldades com água aqui, com irrigação, a gente acabou cultivando plantas alimentícias não convencionais. Então aqui a gente construiu um horto de plantas medicinais e também de plantas alimentícias não convencionais, como a taioba, por exemplo. Nós temos a capeba. Ela é uma planta muito interessante porque as plantas medicinais, conforme o formato, por exemplo, da folha, ela demonstra qual é o órgão nosso que ela trabalha. No caso da capeba, ela é excelente para o fígado. E a folha dela, como você pode ver, ele tem formato de um fígado. E uma das formas que a gente encontrou de produzir aqui no sítio foi através de sistemas agroflorestais, que é você produzir, plantar de tudo de forma densa, árvores que vão se tornar permanentes. No caso aqui a gente tem ipês, que a gente plantou bastante ipês, a gente tem açaí, a gente tem aqui o coqueiro, né, da Bahia, a gente tem a planta medicinal como esse mertiolate, por exemplo, e as plantas alimentícias não convencionais, os chás, as flores, né, como esse pé de murta. Então a gente vai diversificando, a gente planta tudo aquilo que a gente precisa. Nós aqui no início trabalhamos a ideia da permacultura, que é você, a partir da casa como referência, ir construindo espaços sustentáveis, integrando a natureza, a produção de alimentos, a produção de tudo aquilo que você precisa para viver. Trabalhando a ideia da autoprodução de alimentos, do cuidado com a saúde. E aqui no sítio também a gente oferece um espaço de terapias integrativas para as pessoas poderem também fazerem terapias aqui nesse espaço. Então, quando nós chegamos aqui no sítio, era um lugar de pastagem, né? Então tinha pasto, a gente tinha um curral e algumas árvores ao redor do curral. Começou plantando, né? Fazendo os sistemas agroflorestais. Então a gente fez 5 SAFs, onde a gente foi plantando, diversificando. Os primeiros SAFs, por exemplo, que vocês podem olhar, foi açaí, foram coqueiros, pupunha, né? A gente plantou aqui ao redor da casa, pupunha, abacaxi, banana. A gente morou primeiramente nessa casinha aqui, né, onde a gente já aproveitou e fez um sistema de tratamento do esgoto. Uma das preocupações nossas era que a água que a gente consome aqui é água de poço, então a gente precisa cuidar dessa água para não contaminá-la. Então aqui a gente tem a fossa, né, que a gente fez. Ela vai dessa bananeira até lá adiante, onde a gente fez todo esse sistema então para tratamento do esgoto doméstico, né? Então aqui tem a fossa que trata as águas negras, e aqui também a gente coletou as águas do banheiro. Então aqui a gente tem um outro modelo de tratamento do esgoto, que é por galões de 200 litros. Então o esgoto da fossa negra do banheiro ele vem para cá. Aqui a gente tem 4 galões de 200 litros, aonde as bactérias vão decompondo essa matéria orgânica. Aqui ainda a gente tem que concluir aqui o sistema de produção de biogás, né? Então aqui sai o gás que a gente pode utilizar na cozinha para a produção de alimentos, né? Então
A gente ainda está concluindo esse projeto aqui, que é fazer o biodigestor, né, desse sistema de tratamento aqui. E o que sobra, né, o resíduo, ele vai para essas bananas aqui, essas árvores aqui perto, que serve como adubo, né, adubo líquido. Sítio São Francisco é em homenagem a São Francisco de Assis, patrono da ecologia. Então a gente deu esse nome em função disso, que a gente quer trabalhar a preservação da nossa mãe natureza. Então a gente aqui no sítio se inspirou nas práticas de São Francisco de Assis, né, para a gente poder também estar integrado à natureza, né, como um orientador do nosso trabalho aqui, da nossa missão. Então, eu sou o professor, né, já lecionei em algumas escolas aqui em Pimenta Bueno e a gente gostaria de transformar o sítio também num espaço pedagógico, onde os estudantes pudessem vir aqui, conhecer o espaço, né, o trabalho que a gente realiza aqui, né, por exemplo, com as abelhas, né, a gente aqui tem um meliponário, a gente cria várias espécies de abelhas sem ferrão, né, que são abelhas mansas e inofensivas a nós seres humanos, né? Então a gente tem a uruçubaca de renda, né? Nessa colmeia aqui a gente tem a jataí, que muitas pessoas conhecem, né? São abelhas que você pode manusear sem a necessidade de roupas especiais. Então a ideia é que também as crianças possam, os estudantes, vir aqui aprender um pouco mais sobre as abelhas, como é a organização delas, o que elas produzem, quais os benefícios à natureza e a nós seres humanos as abelhas trazem. Então a gente quer também apresentar um pouco esse trabalho que a gente faz com essas abelhas sem ferrão. E temos também aqui a composteira, né, onde toda a matéria orgânica que a gente varre, né, aqui o pátio, podas, a gente vai jogando aqui nessa composteira. Aqui a gente também joga o esterco dos suínos e a gente trabalha com micro-organismos eficientes. Então a gente vai ali na mata, coleta os micro-organismos que estão agindo na decomposição da matéria orgânica, a gente dilui eles e joga aqui nessa composteira para que esses micro-organismos acelerem os processos de decomposição. Então, aqui nós fizemos fim de semana uma experiência, né, de captura de micro-organismos. Então a gente pegou um bambu, a gente cozinhou arroz com água, arroz branco com água, sem sal e sem gordura, e a gente colocou aqui dentro desse bambu para fazer essa captura desses micro-organismos. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou tirando a tampa aqui. Ó, a gente tem isso foi no domingo. Olha a quantidade de micro-organismos que se proliferaram nesse arroz. Esses micro-organismos, eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Então eu vou colocar esse micro-organismo na água, ele vai se diluir, se multiplicar e depois então eu vou jogar na composteira para ir acelerando a decomposição da matéria orgânica. E uma curiosidade, né, quanto mais colorido for, mais são espécies diferentes de micro-organismos, né? Aqui presente o verde, o branco, o marrom, aqui no fundo tem um alaranjado. Então, conforme as cores, significa a diversidade de micro-organismos presentes aqui nesse sistema. O banheiro seco, né, ele é uma proposta da permacultura, né, para que a gente possa estar, na verdade, fazendo
economia de recursos hídricos, né? Cada descarga a gente joga uma quantidade significativa de água, né, que vai para a fossa, né, mesmo ela sendo tratada. No banheiro seco, a técnica é diferente, né? A gente faz as nossas necessidades e joga pó de serra. E depois esse material todinho, ele é decomposto e a gente ainda pode utilizar ele depois de um período todo, né, de decomposição para fazer ainda a adubação, né, das áreas de agrofloresta. E é por isso que nós estamos construindo esse banheiro seco aqui no sítio, porque o manejo da água, a economia de recursos hídricos, para nós aqui é uma necessidade. Mas hoje não é uma necessidade só para nós, ela está posta para todos nós, né, para toda a sociedade. E como a gente mora aqui no sítio, é uma possibilidade usar o recurso do banheiro seco para fazer economia de água. Porque aqui a gente está preservando a terra, o solo, né? O solo é a vida do solo é que dá sustentabilidade e produção. Então, quando você planta em monocultivos, uma planta só em grandes extensões, você vai depender do veneno, você vai depender do adubo químico, e aqui no sítio a gente não depende desses produtos, que são hoje caríssimos, né? Aqui a gente produz matéria orgânica, né, fazendo esse sistema de plantio mais adensado, onde você vai lá, poda os galhos, as folhas vão caindo, você pode olhar aqui que há muita vida nesse solo, há muito micro-organismos aqui decompondo matéria orgânica, né, então eu não preciso jogar adubo aqui, porque o solo aqui, ele já está com muita matéria orgânica, com muitos nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Então, aqui no sítio a gente cria uns porcos, né? Um pouco de porcos. Como eu era professor, eu coletava lavagem nas escolas, né? E trazia para cá. A gente começou um pouco a partir disso também. É a criação de porcos. E eles são importantes no nosso sistema porque a gente produz bastante adubo com eles, né? A gente coleta as fezes, né, dos porcos e leva para a compostagem, para misturar com as folhas galhadas e assim ter um adubo de melhor qualidade. Além também de servir como uma fonte de alimentos para nós aqui no sítio. Vendemos também, né? Uma geração de renda do sítio é a banha, é a carne, é o torresminho, né? Então é uma fonte de renda para a gente. Aliás, no sítio é importante você ter sempre diversificação produtiva, né? Então a gente produz, né, para o nosso consumo, mas também produz um excedente para venda, né? Então aqui no caso do animal é o porco e as abelhas, né, que nos auxiliam aqui na geração de renda. Eu vi que o sítio São Francisco é banhado pelo rio Barão de Melgaço. Como que você utiliza a água do rio Barão de Melgaço aqui na sua propriedade? Então, Joaquim, nós não utilizamos, né? Essa é a pergunta que todo mundo nos faz, né? Mas desde que o pai comprou o sítio aqui em, acho que 91, a gente nunca utilizou a água do rio. É importante a gente entender que os rios, né, que banham nossas propriedades, os cursos d'água, não são nossos. Eles são bens de uso comum de toda a coletividade. Então, para que nós pudéssemos usar a água do rio, era necessário que nós solicitássemos uma outorga, né, por parte dos órgãos ambientais, né, porque por isso que existem os comitês de gestão de bacia, né, para que a gente possa fazer esse manejo ordenado das águas que são comuns. Então, aqui no sítio, nós optamos por fazer, a gente chama de represa, né, mas seriam açudes, né, que é muito utilizado hoje na região Nordeste, que é para coleta de água de chuva. Então, aqui na represa, aqui no sítio, desculpa, nós temos esta represa e temos aquele outro açude, né, que coleta a água e armazena a água de chuva, né. E é esta água que a gente utiliza aqui na propriedade, aqui no sítio São Francisco, para atender nossas necessidades. Além disso, a gente tem poço de uso doméstico, a gente não tem poço artesiano aqui no sítio, né? E são esses recursos que a gente utiliza para fazer
o manejo para fazer o uso da água que a gente necessita. Importante frisar que quando é período de seca, a gente utiliza, inclusive, o nosso banheiro, né, que é o de mais uso, utiliza para a água da descarga do vaso e da minha máquina de lavar, a água da represa. Então a gente fez esse sistema para a gente estar potencializando e diminuindo, né, a pressão sobre o consumo, sobre a água do poço. As águas são analisadas, né, para o nosso consumo, e a gente usa ainda o velho filtro de barro, que é a maior tecnologia brasileira para filtrar a água que a gente consome aqui na propriedade. Então fica a dica, se você tem problema de água na sua propriedade, e todos nós estamos tendo, faça cave represa, colete água de chuva, colete água dos telhados. Essa é uma questão que hoje é uma necessidade para todos nós. Não é mais uma questão só do povo do Nordeste, que nos ensina a conviver com a seca, né? E com essa questão da necessidade de otimizar a água, o uso da água. Então, aqui a gente tem bastante coisa, né? Tem as abelhas, a gente trabalha com abelhas com ferrão e sem ferrão, então a gente produz o mel, né? Tem o própolis também que a gente produz. Com as plantas medicinais a gente produz tinturas, que é um extrato da planta medicinal que a gente utiliza na Pastoral da Saúde, onde atuamos como voluntário. Além dessas tinturas, dessas plantas medicinais, a gente também oferece terapias, recebe grupos também que vêm aqui visitar, produz alimentos aqui no sítio, né? Então a gente tem a produção da banana, da batata, da mandioca, do inhame, do cará, do gergelim, do abacaxi. A gente produz também flores aqui no sítio, tem flores que são comestíveis. Então a gente tem a xanana, cosme, a primavera, que também é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Tem amoras. A gente planta uma diversidade, né, também de plantas que vão ser permanentes, né, vão se tornar árvores. Mas a gente tem cana também, a pupunha, o açaí, coco, que são fontes de alimento, abóbora, o cupuaçu. Também tem 2 tanques onde a gente cria peixe, que é para o nosso consumo e a gente também comercializa. A gente também produz a polpa de açaí, do açaí que a gente tem aqui no sítio, mas também temos amigos que têm produção e a gente faz a produção da polpa, né, em parceria. Então são várias frentes aqui de trabalho e também de produção. Então a gente faz parte de uma rede chamada Rede Semear. É uma rede de produtores agroecológicos aqui de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e São Felipe. E eu também comercializo produtos de outros produtores, né? Como você falou, a rapadura, eu vendo rapadura, vendo melado, moça branca. São vários produtos aí que a gente vende de outros produtores da região. Quem quiser adquirir esses produtos aí, o que tem que fazer? Tem que falar com a gente, né? Entra em contato com a gente que a gente pode estar entregando esses produtos. Contato é meu telefone 999 49 53 24. O que a gente está construindo aqui no sítio, nesses 12 anos, tem sido pensar na prática uma proposta da gente criar alternativas, né, de convivência, porque a realidade está mudando e a gente precisa pensar estratégias, tecnologias que nos ajudem a conviver com essa realidade, assumindo a nossa responsabilidade, mas entendendo que é preciso construir políticas públicas, propostas, né, que façam que a gente possa estabelecer uma relação diferente, de mais comunhão. E uma coisa fica, gente, nós somos guardiões do sítio São Francisco. Guardiões, isso significa que essa terra, por hora, é nós que guardamos. Depois ela vai passar, talvez, para a mão de outras pessoas. E é importante que a gente se coloque como jardineiros e jardineiras, colaborando com a criação de Deus. Louvado seja por todas as criaturas. Todas as coisas têm direito de existir, inclusive a Mãe Terra tem o direito de existir e continuar com vida, porque ela é abundante e é generosa.
sítio é uma possibilidade mudanças climáticas. Essa realidade está colocada e muito aqui, né, na região climática estão relacionadas com a forma como que a gente se relaciona. Tome essa consciência e passe a assumir a nossa responsabilidade. Não há água sem floresta.